L, da tribuna, vereadora Daiane Mello. Senhor presidente, senhores vereadores, a gente tem grande expediente amanhã, no qual eu vou me ater às nossas pautas, o que vamos trabalhar no mandato durante o ano, mas hoje eu não podia deixar de explanar sobre uma preocupação nossa. A gente sabe que tem uma reunião na quarta-feira com a Secretaria de Educação, junto com a Comissão de Educação, para verificar a questão do transporte escolar. Mas aqui a nossa preocupação é diária e a gente precisa trazer. E eu fico me perguntando, vereadora Sandra, que também já trouxe essa pauta nessa tribuna, já vimos falando já outras vezes, qual o motivo da administração pública tirar o transporte escolar das nossas crianças? Eu fiquei me debatendo ontem sobre isso e eu não consigo visualizar o motivo. Porque, para mim, existe a máxima, né? Time que está ganhando não se mexe. Então, como a gente tem diversos problemas, a gente tem problema na saúde, a gente tem problema na própria educação, a gente tem problema na segurança pública, a gente tem problema de falta de asfalto, de falta de cascalho, a gente tem N problemas. Mas o transporte escolar não era um problema dessa administração. Não era um problema do governo Adiló, porque até o final de 2025 foi fornecido o transporte escolar. Então, para que a gente criar um problema? Parece que eles ficam pensando lá, o que eu vou fazer para piorar a vida das pessoas? Não, porque o restante eles não estão fazendo. Daí eu penso, eu fui no Parque dos Pinhais na semana passada, ontem estive em Santa Bárbara. Chegar nesses bairros, vereadora Estela, não tem nada de infraestrutura. Absolutamente nada. Não tem transporte coletivo, não tem uma UBS, não tem esgoto, não tem absolutamente nada. E aquela população, por mais que não tenha nada, não estão aqui na porta da prefeitura reclamando. Não. Inclusive, o prefeito foi lá durante a campanha eleitoral, nos 2 bairros que eu estou falando, foram lá e prometeram mundos e fundos, queriam colocar estacas agora para acontecer o asfalto lá em Santa Bárbara. Era para novembro, já passou para janeiro, já não tem mais prazo. Mas essa população, o que eles me disseram ontem, quando eu estive reunida com os moradores? A gente não estava reclamando, a gente estava quietinho aqui. Mas daí o que a gente tinha, que era o transporte escolar, eles retiraram. E eu não consigo entender, eu vim debatendo com a Paula, eu vim dirigindo de Santa Bárbara até aqui, e com a Paula, né, a Paula editando o material e eu debatendo com ela, mas por quê que eles estão fazendo isso? Não consigo entender. Eu me reuni com os moradores lá de Santa Bárbara, alguns moradores, né, que era num horário 17 horas que eu fui, fiz todo o trajeto com eles. No local onde tem a faixa até a escola, não tem acostamento e o mato é alto. Daí da escola para lá, daí a rua, você sabe como é que é. É estreita, é chão batido, né, poeira, no dia de sol, né? Aí as crianças, estamos falando de crianças de 5, 6, 7 anos, gente. A gente nem está falando dos maiores ainda, que também é uma questão e também vai ter problema. E não é só esse bairro, é Parque dos Pinhais, é Santa Bárbara, é Altos de Galópolis, é Balardim, é Forqueta, é Parada Cristal, é diversos, é Euquênio, é diversos locais. Gente, eu estou me perguntando como uma administração pública, como o governo Adiló e Nesplo, como a secretária de Educação pensaram nisso. Tipo assim, ó, vamos acabar com o transporte escolar. Gente, é menos de 2 quilômetros? É. Mas é uma imensidão para ser caminhada dessas crianças que não tem. É inadmissível a gente falar investimento em educação e tirar o transporte escolar das crianças. E isso é uma barbárie que estão fazendo. Gente, olha só, não tem onde as crianças caminharem. E estamos falando de 1,5 km, 1,7 km, até 1,9 km, que é onde foi a nossa reunião. E daí, antes de eu passar os apartes, vamos para aquela palavra muito falada aqui nessa Câmara. Pasmem, senhoras vereadoras e vereadores. Vamos atravessar
O ônibus, imaginem o ônibus escolar, né? Quem vai fazer o frete, vai passar por todas essas nossas crianças que estão fazendo o trajeto a pé e vão lá, acima de 2 quilômetros, pegar 2, 3 ou 4, 5 crianças. Vão voltar com o ônibus vazio também? E passar por todas as nossas crianças para levar até a escola? Não. Só me falta o nariz de palhaço aqui, porque a população já está sendo feita disso. Sua parte, vereadora Estela. Parabéns pelo tema, vereadora Daiane. Parabéns por ter ido até a escola. Isso é muito importante, porque, infelizmente, não é a primeira vez que acontece. Esse governo, ele tem essa... Parece que essa tara de tirar o transporte todo ano, todo início de ano escolar, é a mesma luta. Com o Armindo Turra, com a Vitório Rex II, que são dessa região que a vereadora fala. É isso, uma região que não tem estrutura nenhuma, que não tem nada, que tem um ônibus que passa o final de semana inteiro, que tem um ônibus que passa às 8 da manhã e o outro que passa às 3 da tarde. E que mesmo assim elas têm que ir até a UBS porque não tem na região delas. Mesmo assim elas têm que ir na farmácia em outro lugar porque não tem na região delas. Nós estamos falando de uma região que é abandonada e esquecida e muito bem lembrada na época de campanha. Porque sim, eles vão lá, eles entram dentro da sanga para prometer que vão fazer as coisas. E na prática aquela população continua comendo pó. E o transporte público continua todo ano, sistematicamente, sendo dito por essa gestão que vai ser retirado. Então, não é um privilégio do ano de 2026, mas é uma luta importantíssima, porque a gente precisa travar esse retrocesso. Muito Exatamente. Obrigada. Foi isso que a gente tentou através da derrubada do decreto, né, da questão do zoneamento, e que as pessoas acabam não se conscientizando. E o transporte de vocês era irregular, por isso que a gente está tirando. Gente, não é mais fácil regularizar? Não é mais fácil? Se está funcionando, se as crianças estão indo para a escola, a gente tem desenvolvimento da educação lá, não é mais fácil regularizar? O projeto que veio para essa casa, para regularizar a questão do transporte acima dos 2 quilômetros, eu estou emendando lá, que seja fornecido transporte escolar para esses locais onde há trajeto penoso e trajeto perigoso. Olha, gente... Isso daí estamos falando de algumas situações que o pessoal ainda tem que trazer as crianças até a principal. Estamos falando dos acessos. Então, eles não têm acesso, olha como é que está, não tem absolutamente nada. Mas eles têm a ideia de que tirar o transporte escolar é a melhor saída. Eu não consigo entender. Eu disse assim, parece que já está ruim. Já está ruim quando a gente vai lá. Daí eles querem piorar as coisas. Eu não consigo admitir, eu não consigo entender o que se passa na cabeça das pessoas quanto a isso. Pediu uma parte, vereadora Sandra, a sua parte. Muito pertinente o que você fala, né, vereadora Daiane, porque eu acredito que todos os vereadores aqui dessa casa estejam recebendo mensagens dos pais aflitos, né? E o que a gente percebe é uma falta de prioridade. Porque, sim, o que está acontecendo é que estão condicionando vagas com a questão do transporte escolar. Na escola Caetano Costa Milã, tem vagas, mas não tem transporte escolar. Se o pai assinar que desiste do transporte escolar, o seu filho estuda lá. Mas daí eu lhe pergunto, como que a gente vai fazer para algumas crianças chegarem até a escola se eles não têm transporte escolar? E também é outro questionamento que a gente tem que fazer, é sobre os 9º anos, que estão sendo direcionados para as escolas estaduais, mas não estão recebendo transporte escolar. Estão recebendo transporte coletivo. E a pergunta que eu faço, isso pode? Pode ser desta maneira? A gente vai deixar uma criança de 10, 11, 12 anos no transporte coletivo sem ter um monitor? Porque o transporte escolar é necessário ter um monitor dentro dos ônibus. E no transporte coletivo, como que fica? Então, eu acho que falta muito bom senso. Parabéns pelo tema, vereadora.
Falta bom senso, falta vontade política, falta ir lá na ponta e pisar no barro como essa população pisa. Não é só na época de eleição que a administração tem que ir lá, que o prefeito tem que ir lá e fazer promessas, e deputados e tudo mais que a gente sabe que vão, né? Tem que ir agora, tem que ir lá falar com aquela população sem respostas, que não existe uma reunião numa escola para falar sobre transporte escolar. Eles estão sabendo por post na internet, por post em grupo de WhatsApp. Gente, essas pessoas votam. E agora vai ter reflexos, porque a gente vai colocar a boca no trombone e vai falar exatamente o que está acontecendo. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador.